aguardando minha convidada de hoje chegar. Eu vou conversar com a Sandra Martinhago, que é psicóloga, coaching, diretora do Instituto Nefesh, e ela vai falar um pouquinho sobre as estruturas físicas. Tudo bem, Beatriz? Oi, Fabiola. Ela vai falar sobre a estrutura física, a estrutura facial, como uma forma, e ela vai falar que existe a possibilidade de identificarmos características genéticas que determinam alguns comportamentos em razão dessas características. Então, esse vai ser meu assunto com a Sandra hoje, para que a gente possa trazer aí mais um mecanismo, mais uma técnica para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais. Então, aguardar um pouquinho, a Sandra já vai entrar para que ela possa falar um pouquinho para nós e a gente possa bater esse papo sobre relacionamentos. Será que ele é o cara certo para mim? Estou super curiosa, estava bem ansiosa para esse bate-papo com a Sandra, que é uma estudiosa desse assunto, é uma estudiosa do comportamento humano, trabalha com coaching, trabalha com a parte da psicologia, então ela tem muito a agregar para aquilo que a gente tem para oferecer nas nossas relações interpessoais. Lembrando que isso se relaciona com o direito de família, por quê? Porque nós passamos hoje por um movimento de desjudicialização. E num movimento de desjudicialização, nós precisamos mudar a cabeça dos advogados, a cabeça dos atores jurídicos e também nós precisamos moldar aquelas pessoas que vão ter acesso ao judiciário. Nós precisamos começar a pensar mais de forma mais coerente, de forma mais assertiva sobre as nossas escolhas, antes mesmo de que isso possa virar um conflito. Então, quando a gente fala sobre possibilidades e técnicas que a gente possa aplicar nas relações interpessoais, a importância e a relevância que esse assunto que a Sandra vai conversar um pouquinho comigo hoje se encontra no direito de família, em razão de que eu trago mais consciência para a relação, eu trago mais consciência para esse relacionamento interpessoal. Logo, a ausência de conflito ou a possibilidade de conflito, ela fica diminuída, ela fica mitigada. Então, quanto mais consciente nós estamos, menos conflitos nós geramos, né? Então, a grande relação desse tema tão importante que a gente vai falar aqui hoje está nesse sentido, no sentido de desjudicializarmos, no sentido de estarmos mais conscientes das decisões que nós tomamos, mais conscientes daquilo que nós escolhemos para as nossas vidas, a forma como nós lidamos com esses conflitos, a forma como nós lidamos com as nossas próprias escolhas. Essa semana conversei com Rodrigo Mazei sobre a importância do pacto antinupcial, a importância do testamento vital com a doutora Luciana Daldato, e tudo isso vem de encontro justamente com essa possibilidade, com essa necessidade que nós cidadãos temos de estar mais consciente daquilo que acontece na nossa vida. Porque se nós não estivermos conscientes das nossas escolhas, elas simplesmente acontecem no piloto automático. E aí elas chegam no Poder Judiciário como forma de conflito. Todos os conflitos, por menor que seja um conflito na vida interpessoal, ela acaba, de uma forma ou de outra, indo parar no Poder Judiciário. Então, quanto mais consciente nós estivermos dos nossos relacionamentos, nas nossas relações interpessoais, mais nós conseguimos evitar a judicialização, né, de conflitos. É sobre isso que nós vamos conversar. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está ok? Estou aqui falando. Sandra, você entrou, você manda para mim o pedido. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Você precisa pedir. Tá me ouvindo? Manda a solicitação para eu colocar você aqui.
Ah, eu acho que eu consigo fazer isso. Acho que eu mandei. Vamos ver se deu certo. Menina, tô aqui tentando ver como é que eu faço isso. Aí, deu certo. Ah, Eu deu entrei certo, aqui. deu certo. Deixa eu ajeitar isso aqui. Deixar isso aqui no jeito aqui. Ai, que bom estar aqui com você de novo, Camila. Legal. Muito Que bom. legal, né? Que bom. Obrigada, Sandra. Muito legal. Enquanto você estava aí se organizando, né? A gente estava com esse dificuldade de entrar, eu estava aqui já falando. Não sei se você estava me ouvindo. Tava te ouvindo tentando mandar esse convite, mas quem disse que eu conseguia mandar? Essa internet que ainda estamos aprendendo a lidar com ela. Pois é, né? Mas ok, a gente vai, ó, aprendi. Eu não sabia que eu conseguia mandar a notificação para você. Acabei de descobrir isso. Ah, não, eu sei Pronto. que tem dos dois lados. A gente pede, o outro manda. O duro era achar o lugar de fazer isso. Mas estamos indo bem, estamos indo bem. Exato. Estava aqui, né, contextualizando, falando que, né, nosso assunto de hoje, relacionamento, eu estava ansiosa por essa conversa, por esse bate-papo com tantas informações, né? Ah, E eu estava justificando exatamente que, né, o que que isso, né, que você vai nos falar hoje, que a gente vai explorar um pouquinho, tem a ver com o direito de família. Então, tem a ver porque com as nossas escolhas conscientes, né? Estarmos mais conscientes daquilo que a gente faz. E quanto mais consciente nós estamos das nossas escolhas, das nossas decisões, menos conflito a gente acaba tendo no relacionamento interpessoal. Né? exato. Porque muitas vezes, Camila, a pessoa se casa e ela diz assim: ah, eu não esperava que fosse desse jeito. Então, é sempre um problema de expectativa. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo, tem a ver com as minhas expectativas, tem a ver com o que eu espero do outro. E aí, de repente, a hora que a gente começa, né, a dividir a mesma cama, dividir a mesma pasta de dente, né, dividir o mesmo espaço, a gente começou, opa, eu acho que não era bem isso que eu queria para minha vida. Né? Poxa, eu Cadê esperava que aquela, fosse diferente. né? Cadê aquela família, aquele cenário do comercial de propaganda, né? Pois É assim, é, né? Vamos comprar a Doriana, né? Para ver se tudo fica maravilhoso, que nem café da exato. manhã, ou então a Sadia, né? Eles não pagam nada para a gente fazer propaganda, mas é o, é o comercial da família maravilhosa, né? A Seara, a Coca-Cola, né? Então, são todas as famílias maravilhosas, ou até mesmo as novelas, né, mexicanas, as globais. Né? Quer dizer, quem que Exato. está escrevendo a minha história? Né? Quem é o diretor que lá está ali atrás, dizendo qual é o próximo capítulo? Nós não temos esse diretor de cinema na nossa vida que vem do lado de fora. Nós temos o diretor do lado de dentro. Agora sou eu quem Exato. dirijo essa comédia ou sou eu que dirijo esse drama, né? Ou é uma comédia dramática, ou é uma comédia romântica. Não sei, o que eu vou escrever da minha história, né? Qual que vai ser meu enredo, né? Meu contexto. E se a gente pensar por uma perspectiva jurídica, né, Sandra, nós lutamos muito por direitos. Se a gente falar aí sobre gênero, então, nós mulheres lutamos pela igualdade, lutamos pela liberdade e nós conquistamos muita liberdade. Né? E aí, falando homens e mulheres, nós conquistamos muita liberdade de um contexto da evolução histórica da sociedade de um modo geral, né? Só que
Eu falo que às vezes a gente quer liberdade de forma limitada. Então, em algumas escolhas eu quero liberdade. Em outras escolhas eu falo, não, deixa, aqui não. Aqui não precisa de liberdade. Aqui dá muito trabalho ser livre. E aí as coisas vão acontecendo. Né? Porque juridicamente também... Pode falar. Juridicamente? Juridicamente, ser autor da própria história, como você está colocando, né? Isso nós chamamos aqui de autonomia privada. Totalmente válido. Antes do casamento, podemos fazer um pacto antinupcial, podemos colocar as nossas regras, podemos estabelecer um monte de coisa. Mas o fato é que nós não temos a cultura de conversar antes de tomar decisões. Nós não temos a cultura de falar sobre essas coisas que são importantes. E aí deixa para resolver a hora que não tem, deixa para conversar a hora que não tem mais o que fazer. E aquela história assim, eu vou ter que decidir separação de bens, comunhão de bens, parcial de bens. Tá. Não, eu não vou decidir isso agora. Né? Ok, você não vai decidir isso agora, porque ainda nós temos uma mentalidade de casamento para sempre. Então, por mais que a gente questione a religião, por mais que a gente brigue com essa história dos votos perpétuos no casamento e tal, você pode até, se a gente conseguisse, né, tirar isso do ritual, ok, sairia do ritual, mas não sairia da cabeça. Não sairia do seu DNA, não sairia das suas informações transgeracionais. Então, você casa, sim, com uma mentalidade aí dos séculos passados. Que eu vou casar e eu vou viver para sempre com essa pessoa. Mas nós estamos vivendo uma sociedade muito líquida, né? Uma sociedade muito descartável. Não deu, não deu. Ninguém mais tolera que um aperte a pasta de dente embaixo e o outro aperte a pasta de dente em cima. O melhor é que cada um dos dois tenha o seu banheiro. Né? Você acaba quase indo morar junto em quartos separados. Exatamente. E é isso, né? Só que daí a gente... E isso é o que vem mostrado. Se a gente pensar mais sobre o contexto de estatística, o último censo do IBGE, de cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. E agora, com a pandemia, nós tivemos um aumento exponencial de divórcios. Então, é uma realidade, né? O casamento, ele chega ao fim, né? Antes, até juridicamente, ele não existia a figura do divórcio, hoje existe. Mas e aí, né? Quanto que a gente olha para isso? A finitude está aí. Mas, Camila, a finitude hoje, ela é um pouco menor que a finitude, é um pouco maior que a finitude de antigamente. Tá? Se a gente lembrar como era antigamente, eu sempre falo, uma senhora de 50 anos antigamente era muito velha. Eu hoje já tenho 53. Né? Então, se eu tivesse nascido há 50 anos, eu estaria com o cabelo tudo branco, gorda e com vestidinho de chita. Então, essa é a minha imagem das senhorinhas de 50 anos na minha infância. E nós tínhamos uma vantagem nessa época em relação ao casamento. Eu sei que é muito maldoso o que eu vou falar aqui, gente. Mas eu gosto muito de brincar com essas coisas. É maldade pura mesmo. Antigamente, com 40, 50 anos, que é essa fase da nossa vida que a gente começa a repensar. Então, quando você chega aos 40 anos, você começa a fazer a sua primeira mala. Então, o que é fazer a primeira mala? Bom, eu quero ver o que eu tolero, o que eu não tolero mais.
O que eu vou continuar carregando, o que eu não vou mais. Aos 50 anos, você faz a segunda. Então, na hora de fazer essas malas, se o relacionamento estiver legal, você aguenta o marido e você aguenta a esposa. Né? Vai seguir aí. Passou dos 50, é capaz que termine aí essa vida nesse momento da gente. Se não, a hora que chegar aos 40, você faz a mala e a primeira coisa que você joga fora é o marido ou é a esposa. Você vai dar um jeito, esse peso eu não quero mais, isso eu não aguento mais. Então, eu não sei se você percebe isso, que os divórcios eles acontecem mais nessa faixa dos 40 aos 50 anos. Se faz sentido isso? Total. Total, né? Sim. Então, porque essa é a fase da mudança emocional. Agora, qual que era a vantagem do século passado? Em século passado, nós estamos falando aí de 40, 50 anos. Geralmente, um dos cônjuges morria dos 40 aos 50 anos. E isso era um alívio, porque você não precisava fazer a mala. Um já tinha ido. Tá? Agora, hoje, você chega aos 40 e pensa assim, eu vou ter que aguentar essa mala até os 100, porque é a nossa perspectiva de vida agora. Então, você começa a ter uma maturação e você diz, não quero mais carregar isso, não. Eu tenho chance de experimentar outra coisa. E aí, se descarta. Quando se morria, estava tudo ok. Agora, não dá para esperar que morra, porque vai demorar muito tempo. Então, você vai se separar. Né? Foi a solução que nós tivemos por essa vitalidade que nós ganhamos. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando para o meio jurídico aí. Total sentido. Porque realmente os divórcios, eles acontecem ou nessa faixa etária, né? Dos 40, 50 anos aí. E aí os motivos são dos mais variados possíveis, né? Claro, já vamos entrar nisso, né? O que pesa aí também é a questão financeira, a questão da divisão, ou é nessa faixa etária, ou é muito cedo, muito no começo ali, por conta de dívidas. E normalmente as dívidas ali inicial, quando o casamento não passa ali nem do comecinho, sabe assim, ó, o período ali de 5 anos, normalmente está relacionado com a dívidas. É uma tendência que eu tenho observado. Então, assim, no comecinho, até uns 5 anos, os motivos principais ali tá relacionado a dívidas. Então, nós vamos poder falar um pouco. Então, nós vamos poder falar um pouco dessas finanças aí, né? Como é que eu detecto o modelo financeiro do meu parceiro e saber se eu vou aguentar esse modelo financeiro dele? Se eu vou sustentar. Que não é assim bem um modelo financeiro, mas é a perspectiva de como ele lida com as finanças, ou como ele vai lidar com o dinheiro, o que ele é propenso e o que ele não é propenso a fazer, né? E muitas vezes a gente espera um comportamento no casamento e é um comportamento que não é possível. E não é possível por uma questão de DNA. Então, não é mais pessoal. Nós não estamos falando de uma coisa pessoal. Essa pessoa se comporta desse jeito porque ela não me ama, porque ela não pensa em mim. Não, ela tem um DNA que não permite que ela faça isso até que ela saiba que a predominância é essa e ela possa decidir ceder de vez em quando. Mas fazer essa concessão vai ser um sofrimento muito grande. Então, toda vez que você sai do seu modelo de DNA, você está fazendo um sacrifício pelo outro, pelo casamento, pela pessoa. E se isso não for conhecido dos jovens casais, ou até mesmo dos velhos casais, né? Poxa, já pensou você descobrir como o outro funciona e você poder baixar suas expectativas e decidir ficar porque é assim, não diz respeito a mim, diz respeito ao outro.
Então, essa é a proposta, né, que nós estamos querendo começar a trazer, né, Camila? Para que as pessoas se autoconheçam, conheçam os outros, e se os casais conhecem isso antes do casamento, vai ficar muito mais fácil, porque eles não vão com uma expectativa furada para esse relacionamento. Ele não vai poder dizer, eu esperava que fosse diferente. Não, com essa cara não vai ser diferente. Literalmente. Literalmente. Está na cara que você não muda. Não, esse assunto é demais, né? É incrível. Fala mais pra gente, Então, Sandra. vamos fazer assim. Pessoal que está aí assistindo, manda aviãozinho para os amigos aí, convida os colegas, que eu vou falar de uma característica agora que está relacionada ao dinheiro, né? Mas, se o número de pessoas aumentar, eu falo de mais alguma coisa. Nós temos aí ainda meia hora, um pouquinho mais. Não sei se o Instagram já está fazendo 4 horas, porque ele disse que ia fazer 4 horas, né? Olha, eu fiz uma live essa semana que durou 1h30. Porque a gente não olhou no relógio e o Instagram liberou e a gente foi. Tá. Não, ele está programando aí até 4 horas, me parece. Então, vamos fazer assim, olha. Quem quer ouvir mais do que um aspecto que está na cara, tá? Gente. Vai mandando os coraçãozinhos, chama os amigos, porque eu vou falar das finanças agora, e depois vocês podem colocar aí no chat o que vocês querem. Se vocês querem que eu fale de autoridade, quem é que manda e quem é que obedece. Se vocês querem que eu fale de quem é reservado e de quem é expansivo, né? Então, escreve aí o que você quer que eu fale. Se você quer que eu fale de quem é organizado e de quem vai ser desorganizado, escreve aí. Eu prefiro saber disso. Tá na cara tudo isso, Camila. Ô, Sandra, não, isso é demais, né? Me fala uma coisa, o que te dá para a gente observar dentro dessas características? Quais são essas qualidades que dá para a gente observar? Tipo, o que é relacionado a dinheiro, organização... Eu posso observar obediência, eu posso observar se a pessoa é dramática. Sabe se aquela pessoa vai ser a pessoa do escândalo? Né? Vai fazer drama por tudo. Ai, meu Deus, estou morrendo. Ou se ela vai ser aquela pessoa cascadura. Sabe o cascadura que não... O mundo está caindo lá fora e ele não se abala dentro. Né? E tem aquele que se abala com uma facilidade. Então, tudo isso está na cara. O que mais que está na cara aqui? Deixa eu ver aqui. Se a pessoa é faladora ou não. Oi? É isso? Se a pessoa é faladora ou não? Sim. Tem também se a pessoa acredita em Papai Noel, ou se ela não acredita nem na sombra nela. Né? Olha, o João está dizendo, e eu na vida aqui. Então, dá para saber também. Deixa eu ver o que mais que dá para saber aqui. Se a pessoa ela é mais voltada para trabalhar com assistencialismo, para trabalhar com as pessoas, ou se ela é mais voltada para os negócios, a matemática. Então, você consegue ver isso também na cara. Se a pessoa é uma pessoa produtiva, trabalha demais, ou se é uma pessoa mais sossegada, mais tranquila. Isso é importante. Né? Olha que importante essa característica, hein? Sim, porque aí você vai saber se é trabalhador ou não. Né? Aí você tem que tomar cuidado, porque pode ser que você case com um trabalhador e depois você reclame porque trabalha demais. No meu caso, por exemplo. Porque eu disse que eu não ia casar com um homem vagabundo, né? Casei com um homem trabalhador, mas pensa num homem que não para.
nem nas férias, né? A ponto de, quando a gente ia muito para a praia, e a gente tinha a casa de praia, então ele chegava lá e passava as férias inteiras consertando o que tinha que consertar na casa de praia. Aí, a primeira vez que nós fomos para a praia, num apartamento alugado, depois que a gente vendeu a casa da praia, pensa num homem que depois de 3 dias queria vir embora, porque não tinha nada para fazer na praia. Eu falei assim, ué, nós viemos na praia para fazer alguma coisa? Esse era o objetivo, né? Não fazer nada. O objetivo é justo esse, ir para a praia para não fazer nada. Nunca mais voltou para a praia. Imagina que ia para a praia para fazer nada. Olha. Então, quer dizer, tem os prós e tem os contras. Sempre vai ter as vantagens e as desvantagens do DNA que você está expressando. E o que você vai precisar, então, é ser tolerante a essas expressões. A Dani está dizendo oi. A Kátia está dizendo que é um homem trabalhador também, mas que sabe não fazer nada quando necessário. Olha, aí vai ter que ser uma escolha da pessoa. Ela precisa, porque é uma característica da vida. É a preferência dela. São aquelas pessoas que não se cansam trabalhando. Então, para elas, descansar é trabalhar. Né? E tem aqueles que descansar e descansando, como eu, por exemplo. Eu também, tô nessa aí. Você não é muito não, tá? Mentirosa. Você não vai enganar, você pode enganar quem você quiser. Não roubem, gente, gato por lebre. É mentira da Camila. Ela é da classe dos trabalhadores. Ai, meu Deus do céu. Olha como é. Mas sabe o que é o pior? É que, olha só, e agora eu vou dar até o testemunho. É porque, na minha cabeça, o que eu faço no momento de descanso, que é trabalho, é descanso. Porque trabalho é um negócio que é pesado, que é um negócio que eu vou ter que... Então, não é... Eu fui nessa linha. Então, não é. O meu descanso é um descanso produtivo. Não. Exato. Você faz parte desse povo que descansa produzindo. Eu faço parte desse... Eu quero ir para a praia para deitar na rede. Olha, o Alcides quer ir para a praia para fazer alguma coisa. Aí deu zebra. A Kátia está dizendo que é trabalhador, que também é da classe do trabalhador. Bom, eu só vou falar quem é trabalhador e quem não é, qual é a característica, se a gente dobrar esse número de pessoas aqui. Agora nós vamos falar do dinheiro, né, Camila? Vamos falar do dinheiro. Vocês viram, né? Gente, manda esses aviãozinhos, dobra esse número de pessoas aqui. Olha só, faz total sentido. Eu acabei de ter um insight. Que meu descanso é descanso produtivo. E é verdade. Que loucura! É louco. E qual é o problema do DNA? Tá? É se você estiver fora da sua função. Então, o que pode acontecer, Camila? Por exemplo, podia dizer para você assim, Camila, você é da classe de quem trabalha. E você dizer assim, não, Sandra, não sou, não. Eu gosto de descansar, eu gosto. Aí eu ia dizer assim, Camila, você está na dor. Então, você aprendeu a ficar parada. E ficar parado para você deve ser um sofrimento muito grande. Por quê? Porque você está com algum trauma emocional. Então, se eu disser aqui, a característica é essa, e você é o contrário disso, busca terapia. Busca apoio, aí você busca apoio com o terapeuta SNT, porque é o terapeuta que tem essa técnica. Outros terapeutas não têm essa técnica
que essa é uma técnica que a gente trouxe dos Estados Unidos. Então, não é uma coisa assim que está muito disponível no Brasil. Quem trabalha com essas técnicas são os nossos coaches transgeracionais e o terapeuta SNT. Né? Então, se você tem esse problema, se você está no polo contrário do que eu vou dizer aqui, busque ajuda. Busque ajuda porque você está sofrendo e gastando muita energia para ser uma coisa que você não é. Para ser uma coisa que te custa demais, te custa muito sofrimento. E aí a gente vai ver essa pessoa super dividida, né? Super sofrendo por isso. Então vamos lá, característica de quem é munheca demais, aquele que atravessa o rio com o sorrisal na mão, né? E aquele que tudo que cai na mão voa, né? Isso tem uma característica no seu rosto. E a característica, Camila, vai estar aqui nos lábios, ó, tá? Então você vai ver assim, lábios. Lábios carnudos, ou um pouco mais carnudos que o meu aqui, né? Que tem esse lábios grossos aqui. Tem gente que tem aqueles lábios que vem aqui embaixo, né? Grosso. E você vê que tá uma onda muito grande de aumentar os lábios, né? Eu imagino que essa onda de aumentar os lábios é porque nós estamos vivendo um momento cultural egoísta. Nós estamos sendo, pelo momento cultural, muito egoísta. Nós queremos muitas coisas só para nós mesmos. Se não tiver para nós essa tal história de que eu tenho que ser feliz, tá? E se você não me faz feliz, eu te dispenso. Então, as pessoas elas estão esquecendo que a felicidade não está no outro, ela está em mim. Eu sou feliz e pronto. O outro serve para compartilhar a minha felicidade. Ponto. Ninguém me faz feliz e ninguém me faz infeliz. Isso é uma responsabilidade minha. Então, se eu quero aumentar meus lábios, eu posso estar querendo mostrar que eu sou generoso e não sou. Olha só isso, estou chocada. Então, as pessoas que têm os lábiozinhos assim, ó. Muito fininho. Que você não vê, esses são as pessoas que a gente vai dizer que são pessoas reflexivas, né? O que é uma pessoa reflexiva? Não espere que essa pessoa vai te dar alguma coisa se ela não quiser. Não são pessoas generosas. Começa a lembrar as pessoas da família que não têm o lábio de baixo. Tem gente que é assim, ó. Meu marido, por exemplo. Você acredita que depois que ele fez esse curso, os lábios deles está começando a aumentar um pouquinho? Porque não tinha nada. Agora eu já tenho percebido um pouquinho de lábio nele, mas era 0 lábios. E depois que ele começou a exercitar um pouco o padrão contrário à natureza dele, ele aumentou um pouco de lábios. E eu percebi que o meu diminuiu. Olha! Eu percebi uma diminuição no meu. A Silvia está dizendo que o pai dela é assim. Então, são pessoas, ó, a Kátia está dizendo que os lábios são finos, da mãe também. Então, são aquelas pessoas que você chega para ela e diz assim, Kátia, diz se você é desse jeito. Kátia, eu estou precisando de uma ajuda sua. Você pode me dar? Você olha assim e diz, não. E não sofre. Não sofre por dizer não.
Fala aí, Você Kátia. não tira essa pessoa do sossego dela. Se ela estiver descansando e você precisar de ajuda e ela não quiser, ela para, pensa e diz: não, não vou, não quero, não tenho. Você tem dinheiro para me emprestar? Não. Para te emprestar, não. Pode estar com dinheiro no banco. Olha lá, a Kátia diz, eu digo sempre, depende. Que era o que você tinha falado antes, né? Se não tiver um motivo, alguma justificativa. E tem que ser boa, porque senão não sai do descanso para ajudar ninguém à toa. Aí, Olha, Kátia, se você casar, não sei se você é casado, ó, não empresta dinheiro, não empresta dinheiro. não empresta dinheiro, não avaliza para ninguém. É dia do descanso, não vai atrás de ninguém. Imagina que dia de descanso eu vou ajudar o amigo a fazer mudança. Ele que tem que ninguém. Ela tem que ser boa, justificativa boa, tem que ser excelente, tem que ser uma justa causa. Agora, se quiser, pensa numa pessoa generosa. Mas, geralmente, pessoas assim, eles são generosos, muito assertivos, tá? E você vai sempre ouvir falar muito bem dessa pessoa, porque ela sabe exatamente a hora de ajudar. Ela sabe exatamente a hora de sair do conforto dela para ser solidário com alguém. Então, eles fazem muito pouco, mas são lembrados para o resto da vida. Faz sentido isso, Kátia, para você? Os poucos que você ajuda são imensamente gratos, né? Porque realmente ajuda na hora certa, no momento certo. E aí? Qual é o problema dos carnudos? Você é um pouquinho, né, Camila? Então, eu sou um pouquinho. Eu não tenho tô aqui tô embaixo aqui muito. refletindo. Você Meu tá, nariz, ó, não. olhando aqui, eu ganho de você. Ah, ganha, Sandra. Ganho. Então, sendo assim, eu sou mais generosa do que você. Então, se nós duas estivermos em algum lugar e alguém pedir alguma coisa, eu vou ter uma tendência mais rápido de ajudar do que você. Então, você vai ser um pouquinho mais reflexiva do que eu. Tá? Se eu não tiver, a tendência é que você ajude. Porque você é generosa, tá? Mas você é meio de campo, tá? Você pode tanto ser generosa, como você pode dizer não e não sofrer. A gente chama isso de uma estrutura-função B, né? Ela consegue ir para os dois lados, para os dois polos. Então, eu estou uma estrutura-função, vamos dizer assim, uma estrutura-função C, extremamente generosa. Se tiver que tirar a roupa do corpo e dar para os outros, dá. E aí, qual é o problema? Né? Quando eu estou do lado do Alcides e alguém pede alguma coisa. A tendência do Alcides imediatamente é dizer não. E a minha tendência é imediatamente dizer sim. Então, diante de algumas pessoas mais próximas, ele vai ser considerado sempre a pessoa ruim do relacionamento. É o ruim, é o egoísta, é o que nunca pensa nos outros. Não, a Sandra é boazinha. Tudo que a gente pede para a Sandra dá. A Sandra, entendeu? Mas é porque nós somos polos. Tá? Então, às vezes, E eu lembro, assim, antes de eu conhecer isso, eu lembro que uma das coisas que mais me fazia sofrer era ver o Alcides dizer não quando alguém estava precisando. Nossa, o pior não era ele dizer não. O
pior era ele não me deixar fazer. Nossa. Isso era o caos, né? E o meu sonho de consumo era o Alcides se converter, o Alcides mudar, né? Quando eu fui fazer esse curso, o Alcides estava fazendo também, nós fizemos juntos. Que um instrutor falou isso, eu olhei para ele e disse assim: ai, você nunca vai mudar. Acabou meu castelo de sonhos. Sonho. Eu digo assim, que com esse conhecimento, eu digo que eu buscaria uma boca carnuda, mas nós dois seríamos pobres eternamente. Porque ia viver de generosidade. E aí é possível que o casamento também acabasse. Porque não iria construir, porque iam ser eternamente doadores. Então, ter esse equilíbrio, né? Saber que não é uma questão assim de que o outro é munheca, o outro é egoísta. Não, o outro tem uma estrutura mais reflexiva, é uma estrutura que pondera mesmo se pode, se não pode, se é bom, se não é bom, se o outro não está aproveitando, se o outro não está querendo subir nas suas costas. Então, quem tem os lábios assim, tem essa competência psíquica para fazer isso. Quem tem os lábios mais carnudos, tá? Ele vai primeiro ajudar, depois ele vai dizer, puxa, mas me enganou de novo. Né? Então, é o doador compulsivo. A Kátia está dizendo, meu filho até chora se não conseguir ajudar. Sim, porque dói muito não ser generoso. Agora, imagina um menino de lábios carnudos com a mãe sem lábios. O sofrimento que isso gera na família. Imagine isso em tempo de pandemia, Camila. Nossa, imagina. Né? Não. Não, vira um caos. Porque quem não tem lábios, esses, o que eles vão querer fazer? Guardar, economizar, reservar, porque vai faltar no futuro. Precisamos diminuir despesa, precisamos fazer alguma coisa. Quem tem os lábios grossos vai dizer assim, não, nós precisamos repartir, nós precisamos dividir com os outros. Não podemos deixar. Pronto, só esse lábio pode causar um divórcio na família em tempo de pandemia. Total. Total, né? Porque imagina, um tá querendo uma coisa, o outro tá querendo a outra. E aí entra o grande problema, né? Que você até tocou nisso. A gente começa a rotular. Né? O outro é munheca, o outro é pão duro, é isso, é aquilo. O outro é o ruim. Aí, não, mas a outra é boazinha, ela faz tudo. E aí a gente entra nesse jogo de acusação, né? Um contra o outro. Exato. E às vezes não, né? Sem ter esse conhecimento que você está passando para nós agora, as coisas acontecem de forma automática. Nem se dá conta. Sim. E aí o conselho, o pessoal quer saber qual é o conselho que eu dou para resolver esse impasse que é de DNA. Ou seja, você pode melhorar, mas não vai acabar. Né? Então, se vocês querem saber como que faz aí, eu quero ver coraçãozinho aí na tela, gente. E quem não é ainda inscrito no meu canal, quem ainda não é inscrito no canal da Camila, tá? Entra aí, se inscreve, bota coraçãozinho aí, que eu vou dar a dica de como é que você faz, então, para burlar isso que está na cara. Olha isso. Como é? Olha lá, ó. Aí tá vindo os coraçãozinhos, vai merecer, então, que eu conte o que é que a gente precisa fazer.
Gente, isso evita divórcio. É sério. Conhecer o outro, conhecer, entender como que o outro vai agir, né? Não criar essa expectativa, entender que o outro está fazendo, não é porque está querendo confrontar, né? Porque às vezes a gente vai pro lado pessoal, está querendo confrontar, tá isso, tá aquilo. Não, é uma predisposição. Exato, e não adianta rezar, não adianta se converter ao evangelho, mudar de religião. Não vai mudar. Então, antes de casar, você precisa olhar para a boca da pessoa. Então, sabe essa história assim? Nossa, ai que boca gostosa, ai que boca carnuda. Já sabe, é generoso, vai gastar o dinheiro. Se você também for generosa, vocês vão ter problema para economizar, vão estar sempre sendo passado para trás, vai ter sempre gente pegando o dinheiro que vocês economizarem. Isso é se vocês conseguirem economizar. É. Né? Então, é melhor, antes de casar, quando você vê uma boca muito carnuda, você pergunta assim, você fez aumento de lábios? Porque se aumentou o lábio, está ótimo. Porque daí é falso, então ela finge generosidade, mas é ruim. Ela finge generosidade, mas é ruim. Então, hoje a gente precisa dar uma boa olhada nessa harmonização facial, né? Para a gente não comprar gato por lebre. Estão nos enganando. Verifica primeiro se a pessoa não passou por harmonização social, harmonização facial, né? Depois. Isso. Exige uma foto com 10 anos de idade. Porque com 10 anos de idade, as características já estão definidas. Com 10 anos já está definido? Depois dos 7 anos já está definida. Então, diz assim, mostra uma foto para mim de quando você era pequeno, mas tem que ser depois dos 7. Depois dos 7 anos. Depois dos 7 anos. Para confirmar, aí você vai dar uma olhada na boca, na sobrancelha, no nariz. Se teve alguma modificação depois, você sabe que é fake news. Então, não compra que está transformado. Está transformado, totalmente. Tá transformado. Então vamos dizer assim, se você é uma pessoa que não tem lábios, não, então o de baixo, tá, gente? Eu estou falando do de baixo. Então, se você... o de baixo. O de cima é outra coisa. O de cima eu disse que se a gente aumentasse, aí tá faltando pelo menos, tá faltando aí pelo menos uns 5, 6 aí para eu explicar o de cima. Peraí, ou mais coraçãozinho, né? Ou mais coraçãozinho. Gente, olha aí. Então, peraí, Sandra. Isso que você tá falando é pro lábio inferior. Pro lábio superior. Só pro inferior. É outra característica. É outra característica? É outra característica. É só pro lábio de baixo. Gente, manda esses adeuzinhos aí, gente. Estou curiosa. Como assim? Preciso saber também. Né? E quando a gente quando a gente tem essa compreensão, você já vê como que pode melhorar o nosso relacionamento financeiro na família e essas críticas que a gente faz ao outro de tonto, besta dos outros e de pão duro, de egoísta. Não tem nem pão duro, não tem nem egoísta e não tem nem tonto e não tem nem generosidade. Então, isso é defeito de fábrica, veio lá de cima. E se veio lá de cima, né? Se veio lá de cima com defeito, tem que prestar para alguma coisa. Né? Então, eu penso assim, Deus não ia proporcionar que você viesse com esse DNA se você não tivesse uma missão aqui que fosse necessário exatamente essa característica, exatamente esse modelo comportamental.
tá? Então, se eu não tenho os lábios aqui embaixo, quando alguém me pedir ajuda, tá? Eu preciso saber o seguinte: a minha tendência é dizer não, tá? Quando as minhas finanças começam a ficar escassas, a minha tendência imediata é salvar a minha pele, é proteger o meu clã. Então, em tempos de pandemia, as pessoas com o lábio de baixo pequeno estão fazendo reserva, estão cuidando da família, não quer que ajude ninguém. Para que fazer doação? Para que levar comida para alguém? Para que você precisa fazer isso agora? Não é tempo de ajudar ninguém, não. Nós precisamos economizar, nós precisamos diminuir despesa, nós precisamos isso. E eles ensandecem. Tá? Então, a pergunta, isso é a sua zona de conforto. Isso é o que é bom para você. Né? Para você é importante ter essa segurança. Então, você vai, primeiro é a sua casa, primeiro é a sua família. Né? Aquela história, eu vou salvar vocês, nem que eu mata todo mundo de fome. Mas eu vou guardar. Vou guardar. Eu vou guardar. Se vocês vão passar necessidade, se vocês vão sofrer, não interessa. Eu só sei que eu vou guardar. Então, essa é a minha zona de conforto. Para uma pessoa com os lábios finos sair dessa zona de conforto, Camila, é muito doído, é muito sacrifício. Ela precisa amar muito. E aí, o que eu sugiro para essas pessoas é perguntar, fazer essa pergunta para si mesmo. Realmente, eu preciso economizar tudo isso? Porque não vamos dizer que numa pandemia como essa não se precise fazer alguns sacrifícios e ter alguma contenção. Né? Nós precisamos sim fazer alguma coisa, porque isso está muito longe ainda de acabar. A gente não sabe, né, o que vai acontecer com a economia, com a saúde, com os empregos. Então, é prudente. Os melhores para fazer isso é a turma dos lábios finos. Então, essa pessoa precisa perguntar: eu estou dando uma autopreferência para a minha predisposição, que é guardar, que é reter, que é não ajudar? Eu estou fazendo um drama muito grande porque eu quero fazer essa economia e estou tirando qualquer coisa que tire a minha garantia de sobrevivência. Isso é realmente necessário nessa proporção, ou eu posso arriscar e ceder um pouco? Em que horas eu posso ceder? Mas a pessoa, quando for fazer isso, ela precisa saber que a hora que ela for fazer isso, não vai ser confortável. Não vai ser prazeroso. Porque a preferência é esquilo. Né? A preferência é ir lá e guardar na árvorezinha minhas nozezinhas. Eu preciso garantir as minhas nozes e não me interessa se o outro vai morrer. Tá? Então, isso não é egoísmo, isso não é falta de generosidade, isso é uma predisposição genética e veio de geração em geração, está aí no seu DNA e você não tem culpa disso. Isso é a sua estrutura. Mas você pode parar e pensar: precisa ser nessa quantidade de reserva? Precisa ser nessa rigorosidade? Que passinho que eu posso dar para ficar confortável? Tá? E a pessoa que está do outro lado, ela precisa fazer uma reflexão, né? Uma autorreflexão. E aí chegar a essa conclusão, né? Ponderar ali. É momento de guardar, como chegar no equilíbrio, né, Sandra? Isso. E se eu estou do outro lado e tenho os lábios carnudos, eu preciso olhar para essa pessoa e dizer:
poxa, deve estar muito difícil para ele, para ela, abrir mão para doar alguma coisa. Só que aí eu preciso ver que eu estou lá na outra ponta. Eu já estou separando as roupas, os sapatos, dividindo a comida que está lá no armário. Eu já estou fazendo doação para um, fazendo doação para outro. Isso tudo é claro que escondido, né? Porque Deus o livre, se a boca fina descobre, a confusão está feita. Então, se eu tenho agora os lábios carnudos, qual é a pergunta que eu preciso fazer para mim? Eu realmente preciso doar nessa proporção, desse tanto, tá? Então, se você tem os lábios carnudos com alguém que não tem lábios e você quer doar e o outro quer segurar, então, se os dois têm esse conhecimento, o que quer doar precisa perguntar assim: você não pode abrir mão, não? E o que quer segurar tem que perguntar para o doar: será que precisa ser tudo isso? E aí nós nos ajudamos, tá, a equilibrar a dose. E sempre o meio é o ponto certo. Não é nem doando e não é nem segurando. E se eu tiro os estigmas, né? Se eu tiro aí todas essas... esses julgamentos, esses rótulos, tá? Nós vamos conseguir chegar no centro. Nós vamos conseguir chegar no equilíbrio. E aí vai ficar bom para os dois lados. Porque eu vou ter que me esforçar para não doar e ele vai ter que se esforçar para doar. Então, nós vamos encontrar a justa quantidade. O momento Olha que justo. interessante. Tá? E isso é totalmente uma forma de a gente evitar conflitos, melhorar a nossa comunicação nos relacionamentos, né? Trazer realmente esse equilíbrio. Olha o tanto de problema que a gente consegue evitar com essa informação, com esse conhecimento aplicado, né? Imagine como vai ser quando os seus clientes chegarem agora no seu consultório, Camila, com problema financeiro. Já estou pensando aqui. Não, já estou lembrando. Cliente tal, lábio assim, lábio... E aí você vai chegar assim, gente... Atenção. Você vai chegar assim, gente, hoje a conversa vai ser sobre lábios. Exato. Olha, vamos ponderar, né? Olha que interessante isso. Porque, e saber disso, né? E aí, falando até, tem alunos que eu vi que entraram aqui, agora eu não consigo ver mais, mas tem alunos que são do direito, que estavam aqui na live. E assim, o quanto isso a gente pode aplicar como advogado no exercício da nossa atividade. Né? Porque eu talvez não preciso nem falar para ele, não, você tem lábio fino, então você é assim, você tem lábio grosso, então você é assim. Mas o saber disso me ajuda a conduzir o diálogo, me ajuda a conduzir uma possibilidade de acordo, entendendo qual é a necessidade de cada um. Exatamente. Não é? E isso me dá, nossa, isso me dá uma abertura, abre possibilidades, né? E eu entendo, retiro esse rótulo, retiro o subjetivismo, retiro esse julgamento, a acusação, e a gente fala, olha, ok, isso é importante para ele, isso é importante para ela. Vamos caminhar aqui em volta de um possível equilíbrio entre essa situação. Isso. Camila, eles chegaram no número 15, que era o número que eu estava olhando, que precisava aumentar. Diminuiu para 13. Foram embora. Agora que eu ia falar, ó. Como assim, gente? Mas os coraçõezinhos estão generosos, né, Camila? Estão generosos. Coraçãozinho. Então, os 13 que estão aí, joga coraçãozinho aí na tela, que eu vou falar do lábio de cima. Escreve aí, você quer saber o lábio de cima? Diz sim.
Põe no comentário, sim, eu quero saber dos lábios de cima. Senão, eu também não vou falar, porque a gente vai falar e eles não querem, né, Camila? Gente, vamos escrever aí. Até eu vou escrever aqui, ó. Sim! Sim, escreve aí. Ah lá, a Leide Tá. quer, a Maria Lúcia quer, a Camila está dizendo que quer, a Lari. Né? Ó, Sim, gente, quem sim. precisar trabalhar essas coisas lá na Chapada dos Guimarães, tem a Lariane, que tem esse conhecimento, viu, gente? Olha aí. Que tem essa formação, fez formação aqui no Instituto Nefest, pode ajudar você. Lá em Campo Grande tem a Silvia. Milena. Aí, ó. Milena foi minha Desculpa. aluna. É tua aluna? A Silvia é minha. Né? Ó, o Padre Fernando diz que está querendo. Isso. Né? O Padre Fernando, um grande amigo nosso, apoia muito o Instituto Nefest, já fez muitas nossas formações. Muito obrigado, Padre Fernando, pelo seu apoio. Lariane está dizendo aqui que está à disposição, gente. Chapada do Guimarães, região de Rondonópolis, Cuiabá, tem O lá a Alexandre. Lari. Legal. Ó, voltamos para 15, Sandra. Olha lá, agora já dá para falar, e esse era o meu número. Né? A Silvia está dizendo que está lá em Campo Grande. Bora lá, então. Vocês têm várias pessoas aí. Os terapeutas que tiverem. Falem aí, né? Se manifestem. Fala aí, sou terapeuta, SNT. Gente, tô. Ah, meu Deus, a Sandra travou. Sandra, você não caia. Volta. Ou foi o meu que travou, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Fui eu que travei? Ou foi a Sandra? Sandra? Ah, ela tá falando? Fui eu que travei, gente. Sandra, volta. Você não pode ir embora. Como assim? Foi a Sandra, né? Sandra, você não pode ir embora. Nos deixar aqui nessa curiosidade. A Sandra travou. Sandra, se você estiver ouvindo, tenta sair e entrar de novo para ver se a conexão volta. Nesses minutos finais, a última dica. Oi. A Sandra disse oi. Mas como assim? Como é que eu faço para trazer ela de volta, gente? Ela caiu com a nossa informação mais valiosa da live. Será que se eu mandar aqui para ela? Vamos ver. Ela tem que reconectar. Ela mandou um oi. Eu mandei um aviãozinho para ela para ver se ela consegue voltar. Imagina, não vou nem dormir à noite sem saber disso, sobre o lábio superior. Projarte Maringá. E agora, hein? Sandra, sinal de você. Estamos percebendo um sinal. E agora?
Eu removi a Sandra e agora eu vou mandar de novo para ela aqui. Vamos ver se isso vai dar certo. Ponto do Karatê. Sandra? Oi, eu tô te ouvindo. Você tá me vendo? Te resgatei. Você travou. Menina, Resgatei acabou a você. energia aqui, menina. Esse é o problema de estar na chácara, né? Ai, ai. Suspense, Acabou. gente. Suspense para saber os lados de Suspense. cima. Não, exato. Eu tava, gente, não vou conseguir nem dormir se não souber disso. Como assim? Como assim? Corta a coisa aí. Ai, ai. Olha lá, a Silvia está dizendo ponto do karatê, gente. Ó, isso aqui, ponto do karatê, é quando essas coisas começam a dar zebra, você equilibra o seu sistema. O estresse vai Ah, embora, você reequilibra. gente, aí dica Né? Dá adicional essa ainda, batidinha, hein? ó, dá essa batidinha aqui que a gente já equilibra, a energia volta a funcionar. Olha só. Dica Ó, bônus. a gente sempre diz, né? Nefesh, você melhor. Quer melhorar? É verdade. Instituto Nefesh, gente, a gente tem muita coisa aqui. Vamos lá para o lado Tem de mesmo, cima antes que né? essa internet caia de novo, pelo amor de Deus. Tá? Então, tá aqui, ó. Isso. Nós, lábio assim, aquele lábio. Porque às vezes a pessoa pode ter lábios grossos aqui, mas em cima, Sou né? Vocês eu. já viram que o meu lábio é um pouquinho mais grosso aí, né? O teu é mais fino. O que é isso, gente? Tá? Quem tem os lábios grossos aqui são pessoas mais verbais, mais faladoras, né? Então vocês nem percebem aqui quem é que fala mais na live, quem corta toda hora, a Camila, né? Ah, olha só! Né? E Entendi. a Camila, por ter os lábios menor que o meu, respeita. Olha só! Né? Porque tá na cara, Camila, que quem tem que falar mais aqui sou eu. Olha isso. Então tá relacionado com o jeito. Não, tudo a ver, né? Gente, Tudo a a ver. prova tá viva aí, né? Tá viva aí para vocês verem. Então, o que acontece? Você acaba querendo falar, mas como tá na cara que quem tem permissão para falar sou eu. E aí Olha você aceita. só. Olha isso, gente. Que loucura, Sandra. Que loucura. Faz todo sentido, né? Então, Sim. quem tem o lábio superior mais grosso tem a tendência a falar mais. Sim. E ele odeia que alguém diga, fica quieto, né? Para de falar. Isso é uma ofensa para quem tem os lábios grossos. Tá? Mas ele vai ser a primeira pessoa que vai chegar e vai dizer, deixa eu falar, fica quieto, porque eu preciso falar. Ele manda os outros ficar quietos. Mas ele não tolera que mandem ele ficar quieto. Olha. Então ele tem. E aí isso leva também para uma maior proatividade ou não? Ou estou interpretando demais? Não, a proatividade nós vamos ter outra característica. Ah, meu Deus. Né? Isso Tem uma aqui é uma outra característica. Então, é mais a questão de realmente falar. Então, eles falam mais do que ouvem, quem tem os lábios maiores.
E quem tem os lábios finos, eles são pessoas muito mais auditivas, muito mais da escuta. Ele só vai falar o necessário, você não vai perceber ele contar muitas histórias. Só aquela tipo de pessoa. Como foi seu dia? Bom, gente, falou demais, ele respondeu. Vibre! Faça a pergunta direito. Como foi seu dia? Bom, acabou. Exatamente isso. É o tipo de pessoa Agora, que pode se ficar você meia perguntar hora para na mim, fila do banco. Fica meia hora na fila do banco e não conversa com ninguém. tá, eu não consigo ficar 5 minutos. Tortura! Ai, total. Então, agora, pelo menos, se você tem os lábios mais grossinhos, quando você estiver na fila do banco e tiver na sua frente, atrás de você, um com os lábios curtos, passa o de trás na sua frente e vai para o lado que tem lábios grossos. Porque aí, pelo menos, você põe os dois de lábio fino junto e você vai junto com o lábio grosso para vocês conversar. Exatamente. Não, e olha como isso, gente, olha como é sério, como isso molda a vida, né? Eu faço parte de um projeto que é um projeto de escuta, onde eu ofereço o quê? Escuta. É um projeto da Atento. Eu ofereço escuta. Então, o meu papel é a escuta ativa, a escuta reflexiva, a escuta mindfulness. É exatamente isso que eu ofereço. Olha como molda a vida, né? Totalmente. Totalmente. Por exemplo, a escuta, para mim, ela foi um exercício de aprendizagem, mas eu ainda não sou boa nisso. E, graças a Deus, eu trabalho com uma técnica onde a gente não deixa o cliente falar, entendeu? Então, o nosso processo de terapia é assim, respondo o estritamente necessário. E somente o que eu te pergunto, eu não quero ouvir história. Você não vai me contar história. Né? E tem outra, eu vou te interromper. Você começou a contar. E eu sou ótima para interromper. Eu sou ótima para dizer, não quero saber disso, não. Né? Por quê? Porque eu não tenho essa necessidade de escuta. Eu não tenho essa curiosidade. Eu não tenho. Então, para mandar o meu cliente, fica quieto, que eu quero te escutar, eles falam assim, mas como é? Porque se você falar, eu não escuto. Você vai ficar contando o que você já contou para todo mundo, e o que você já contou para todo mundo não me interessa. Eu quero saber o que você ainda não contou para ninguém. E para isso eu preciso te escutar, mas só responde o que eu perguntar. Não quero história. Olha, gente, isso molda a vida, né? Eu sou mediadora de conflitos também. Então, eu escuto o que as pessoas falam. Né? E para mim é um exercício assim, super natural. E eu gosto disso. Me sinto super bem, super à vontade. É um momento super tranquilo. Escuto, deixa a pessoa chorar, né? Dou até lencinho, chora, fala, tudo que ok, tá tudo lindo. Isso. Então, agora, quando você for pôr estagiários para fazer estágio, se eles tiverem que ir de 2 em 2, então você tem que pôr um lábio grosso em cima com um lábio fino. Um que vai escutar e o outro que vai mandar calar a boca. Se colocar você dois pôr lábios juntos, exatamente. Não vai funcionar. Camila, o que muda isso no seu trabalho? Conta para mim agora. Como que você vai olhar só sabendo esse detalhe da boca? Porque você vê que no rosto a gente tem muita coisa ainda para fazer. E eu acho que isso dá até para fazer um curso, né, Camila? Se o pessoal quisesse um curso disso, dava até para a gente fazer um curso
para o pessoal do direito aí, só para saber fazer essa conciliação só com o que está na cara. Exato, a pessoa não precisa nem falar nada. Olha, é curso para relacionamento, né? De um modo geral, e aí pensando em relacionamento conjugal mesmo, porque isso tudo faz diferença na forma como as pessoas vão lidar com esse conflito, e pensando numa perspectiva de como profissional, né? Então, como advogado ou como mediadora, que atua na gestão do conflito, por que isso é importante? Olha só, quando eu identifico que uma pessoa tem um lábio inferior maior, eu já sei que essa pessoa tem uma tendência a oferecer mais. E não é só a tendência a oferecer mais, né, Sandra? Ela tem uma predisposição a fazer isso. E isso para ela é importante. Do outro lado, se ela tem o lábio fino, o lábio inferior fino, ela vai ser mais fechada. Então, levando para um contexto de direito de família, né? Profissionais que atuam dentro de direito de família. Se a gente pensar em estabelecer valor de pensão alimentícia, por exemplo, que é um problema que a gente tem, ou pensar em partilha de bens. Olha, eu consigo identificar nesse profissional, nessas pessoas que estão ali na minha frente, que vão tentar um diálogo, eu já sabendo disso, eu consigo direcionar a conversa, levando em consideração os interesses, as necessidades de cada um deles. Olha como a conversa fica mais objetivada, né? Eu tiro os rótulos, porque a hora que começa a acusação, gente, olha como isso é poderoso. Porque a hora que começa a acusação, porque você é pão duro, você é isso. Olha, eu entendo que para você, do lábio fino, é importante guardar. Mas veja bem, para ela, a necessidade dela é uma qualidade de vida nesse momento, é isso. E aí a gente consegue ponderar o diálogo e tirar os rótulos e fazer as pessoas conversarem de forma objetivada. Exato. Olha como dá para aplicar. E se nesse momento a pessoa não se sentir julgada, Camila, ela se sentir respeitada por uma predisposição que ela não consegue abrir mão. Entendeu? Então, é uma predisposição dela. E ali o advogado está entendendo isso. Nossa! Ele vai abrir mão. Ele vai ser mais generoso. Sim. Fica mais aberto, porque aí eu estou reconhecendo, né? Eu estou validando, eu estou sendo empático com essa pessoa. Então, eu estou entendendo que essa pessoa precisa disso. E quando eu realmente reconheço isso, né, valido os interesses dessa pessoa, eu consigo resolver esse conflito de uma forma positiva e não destrutiva. As pessoas saem dali com a sensação de, nossa, fui ouvida. Fui ouvida, me entenderam. Me entenderam. Né? Sai satisfeito com aquilo que aconteceu. Sandra, sensacional. Achei o máximo. E do lábio fino, também, né? O lábio superior. Se a gente pensa no lábio superior. Um vai e tem alguém aqui, será, Camila? Será que tem alguém aqui de lábio fino ou de lábio grosso aí que quer dar seu parecer, dizer pra gente? Fala aí, né? Ó, o meu lábio... Ó, vou dar outra dica na advocacia e na mediação de conflito para quem tem o lábio... Quando a gente vê que uma pessoa tem o lábio superior fino, o que eu posso fazer, né? Na condição de advogado, na condição de mediador de conflito? Eu posso sugerir, né, para aquela pessoa, olha, você gostaria de falar? Porque a pessoa que tem o lábio fino, ela tem uma tendência a não falar. Então, se eu consigo identificar isso, eu preciso e posso ter a sensibilidade de dar a palavra para essa pessoa. Não é? Exato. Olha, gente. Ela não expõe os sentimentos dela. Não expõe. E aí eu consigo fazer, né? E aí, usando as técnicas lá do que eu aprendi lá no Instituto Nefesh, eu faço um rapport com essa pessoa, não é? Consigo entender, valido e cria um espaço para que essa pessoa se sinta confortável para falar aquilo que é importante para ela. Exato. Para construir uma solução.
Imagina quanta coisa muda só com essa dica da boca. Agora, imagine se você souber os olhos, a sobrancelha, a testa, o queixo, o maxilar, as bochechas, você entender tudo isso. Aí a coisa vai ficar... A textura do cabelo, a textura da sobrancelha. A textura? Sim. Não, para. Ô, Sandra, quando que nós vamos fazer um curso desse? Não, eu preciso fazer um curso desse. Imagina! Imagina, olha que a gente pode pensar nisso, se tiver mais gente interessada aí. Gente, daí, quem são o povo do lábios fino ou grosso? A Leide diz que o marido tem os lábios finíssimos. A Leide Fontalan diz que é uma Angelina Jolie, né? Gosta de doar muito. Aí, Leide, já tô vendo a briga que é você com seu marido. É a reclamação, né? O tempo todo que esse marido não fala, é a reclamação e o marido, você fala demais. Agora, se os dois sabem isso, por isso que para relacionamento é interessante que os dois estejam juntos, entendeu? Eu percebi muitas queixas que eu tinha em relação aos CIDs, que elas simplesmente naquele curso elas esvaneceram, acabou, porque não tinha mais expectativa. O DNA dele me dizia: você não vai ter isso dele, a não ser que ele se esforce. E aí é um sacrifício. E aí é uma escolha dele, né? E aí é no máximo um pedido, e aí a gente tem que ter essa ponderação, né? A Leide está dizendo que resolveu anos de terapia. Exatamente isso. Porque às vezes a gente fica resolvendo os conflitos e não vai no cerne, onde que isso nasceu, da onde que isso surgiu, quais foram os conflitos do dia a dia. Fora o rosto, nós temos o corpo ainda. Né? O formato do corpo, se tem curva, se não tem curva, se tem osso exposto, se não tem osso exposto, se é fofinho, se é esquelético, tudo isso gera comportamentos. Tudo isso mostra sofrimentos que você teve lá no ventre materno. Então, enquanto o curso não sai, Camila, as pessoas podem ir lá no institutorenefest.com.br e clicar lá e assistir o curso Curar. Né? O curso Curar vai trabalhar os traumas da infância. E nós temos ele gratuito, tá? E temos ele com super bônus lá, com vários outros produtos que nós disponibilizamos por um valor bem simbólico. Mas faz o gratuito, tá? Que vocês já vão conseguir resolver muitas coisas do relacionamento de casal com filho, vão entender muitas repetições que a gente faz e nem sequer pensa. E eu desenvolvi esse Curar gratuito justamente para a pandemia, para ver se a gente diminuía os conflitos familiares. Olha só, lábio grosso. Oh. Lábio grosso, generosa, já fez na pandemia. Gente. Não tem outros, não tem outro. Sandra, você é demais. Adorei. Nossa, demais. Amei. Foi muito bom para mim, foi uma maravilha. Tá aqui. Quem gostou, diz eu gostei, dá coraçãozinho aí. Então, Maria Lúcia, vai em paz, porque nós já estamos encerrando, já deu nosso tempo, né? Já estouramos aqui. Já passamos do tempo. Sandra, muito obrigada. Foi maravilhoso o nosso papo, maravilhoso. Quantas descobertas, quantas coisas que realmente a gente olhar para isso e colocar isso em prática, a gente pode realmente salvar relacionamentos, mudar toda uma história. A gente muda uma história, a gente fica mais consciente.
e a gente evita conflitos, né? Enfim, só benefícios. Quanto mais a gente traz essa consciência, mais benefícios a gente tem. A Josi falando que amou, amei também, gente. E Amei. a Josi também é terapeuta formada aqui com a gente. Né? Quem precisar de apoio lá em Doutor Camargo, é só ir atrás da Josi. Olha aí, Josi. Ó, a Gente, Neide está pedindo para você deixar gravado. Baixa isso vou aí, deixar grava, salva lá no seu story, manda para mim também para eu salvar no meu. para você disponibilizar. Vou deixar. Ó, a Sandra travando. Aí eu falando, Camila, o teu tá rodando aí que tá. Né? Muito bom, obrigado pelo convite, por essa oportunidade da troca. Né? Olha, gratidão a todos vocês que acompanharam aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Né? E podemos continuar fazendo essa dobradinha aí quando for possível. Estou à disposição aqui. Sim, vamos fazer. Foi muito legal, muito interessante. Olha, grande escola de aprendizado. Deus abençoe. Amém, né? Amém. Obrigada, Pai, pela bênção. Que troca. Sandra, obrigada, gratidão. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada por ficarem até agora. Foi maravilhosa, incrível. Vou deixar salva. Beleza, então. Um grande abraço. Beijo, abraço, Beijo pra todos. tchau. Tchau, tchau.